Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Esse telefone é meu WhatsApp também. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, use então esse telefone, WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Telefone 991520454. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, neste trimestre, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo, dando início à igreja pentecostal, a igreja de Jesus Cristo. Jesus disse: não saiam pregando, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder, que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Então esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E esta igreja existe desde o dia do Pentecostes, lá em Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo sobre todos os quase 120 que estavam reunidos ali. E daí para frente, esta igreja vive cheia do Espírito Santo, fala em línguas todos os dias. É uma igreja onde os dons do Espírito Santo operam. É uma igreja que cresce sempre, está sempre ganhando muitas almas. É uma igreja alegre, feliz, porque está cheia do Espírito Santo continuamente. Neste trimestre nós temos aí como comentarista o bispo Oídes José do Carmo, que é o terceiro vice-presidente da CONAMAD. Nós já estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Hoje nós vamos estudar na lição 2, em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Nesta lição nós teremos aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, as igrejas da Ásia. Tópico 1, subtópico 1, Éfeso. Tópico 1, subtópico 2, Laodiceia. Tópico 1, subtópico 3, a permanente vigilância. No tópico 2, o movimento montanista. Subtópico 1, o propósito do movimento montanista. Subtópico 2, os excessos do movimento montanista. Subtópico 3, o afastamento da doutrina dos apóstolos. Tópico 3, lições e alertas dos primeiros séculos. Subtópico 1, lidando com exageros e equívocos. Subtópico 2, o contínuo autoexame. Subtópico 3, o contínuo avivamento. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Romanos 13:11, que diz: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então veja, alguns aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador já há muitos anos, né? Eu tenho 34 anos que ouvi o Evangelho, acreditei, né? Também recebi o batismo com o Espírito Santo, recebi dons do Espírito Santo e estamos nessa vida cristã há 34 anos. Então olha só, nós estamos o quê? Muito mais perto da vinda de Jesus Cristo para nos buscar, né? Então, quem já se converteu já está mais perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos na expectativa, a qualquer momento Jesus vem nos buscar. Então, entre para a vida cristã com fé, com coragem, com desejo, com uma vida produtiva no reino de Deus. Ganhe almas, seja instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Verdade prática, as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Então veja, não há desculpa para ninguém falar assim: não, eu estou esperando um avivamento para mim poder assim orar mais, para mim poder jejuar, para mim poder
ganhar almas, evangelizar, né? Não existe isso na palavra de Deus. Você não pode viver na expectativa que vai haver um avivamento. Não, você seja avivado. Cada um de nós tem a obrigação de viver avivado, viver em avivamento pessoal, levantando de madrugada todo dia para orar. Estamos aí lendo a Bíblia sempre, estamos orando todos os dias, estamos jejuando, estamos ministrando a palavra de Deus, estamos evangelizando, estamos ganhando almas. Não podemos ficar parados. Temos que estar em ação contínua. Essa é a vida verdadeira do cristão. Não é esperando avivamento. O avivamento vem em cada nós primeiro, para depois acontecer lá no templo, né, na congregação, na igreja. Não é porque eu estou dando aula de escola bíblica dominical que eu vou esperar um avivamento para ter uma vida avivada. Não. Ontem mesmo eu estive pregando na igreja, Jesus salvou ali 2 almas, Jesus curou mais de 15 pessoas ali ontem. Então veja só, é uma vida produtiva. Toda semana eu estou em alguma casa, ministrando a palavra de Deus, orando por curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Aí sempre temos, toda semana, almas sendo salvas, toda semana tem gente sendo curado. É uma vida ativa, né? Não é porque eu dou aula de escola bíblica dominical que eu não estou produzindo no reino de Deus, ganhando almas, orando para as pessoas serem curadas, libertas, né? Então estava aí, ontem mesmo estivemos orando por libertação, a pessoa com problema de demônios. Então veja só, sempre estamos em atividade. O cristão está sempre produzindo. Não foi chamado para ser estéril. Tem que estar sempre produzindo. Sempre orando, sempre em vigilância, sempre esperando. Jesus vem hoje, sempre estudando a palavra de Deus. Estou sempre ativo. Estamos vendo numa igreja atual, né, uma letargia, um esfriamento espiritual. E nós temos falado sempre, cuidado com os cursos teológicos, onde está entrando aí esse ensino maligno calvinista, que afasta as pessoas do Espírito Santo. Cuidado, muito cuidado mesmo. Vamos ver, textos de referência. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabemos que as igrejas do Apocalipse, né, as 7 igrejas ali da Ásia, elas representam as igrejas do mundo inteiro. O número 7 representa a totalidade. Então elas representam, ao mesmo tempo, elas representam a igreja nas suas épocas, né? Aí desde que começou a igreja. Ao mesmo tempo elas representam a situação das igrejas em todos os tempos. Veja bem, todas as advertências que estão nessas 7 igrejas, elas existem para nós atualmente. Estão presentes na igreja atual, essas 7 situações. Não quer dizer que, essa igreja aqui é para a época tal, já passou. Não é assim não. Se fosse assim seria ótimo, né?
Mas acontece que a igreja de hoje vive essas 7 situações do mesmo jeito. Elas são sempre atuais. Então não vai pensar o que passou, isso aqui, essa igreja aqui é para a época tal. Não, não é assim não. Elas ao mesmo tempo representam a época da igreja e ao mesmo tempo as situações delas são as mesmas atuais. Veja bem, dentro da igreja existem vários tipos de pessoas, várias situações em que os cristãos estão vivendo. Dentro de uma mesma congregação tem um cristão avivado, cheio do Espírito Santo, orando todo dia de madrugada, lendo a Bíblia, ganhando almas, jejuando, pregando, está sendo usado por Deus. Dentro dessa mesma congregação existe crente bem frio, frio mesmo. Existe aqueles que estão vivendo em pecado, existem aqueles que vivem assim mais ou menos. Então, são várias situações dentro, às vezes, de uma mesma congregação. Às vezes tem uma congregação em 50 pessoas e tem todas essas situações aí das igrejas do Apocalipse dentro dessa mesma congregação acontecendo. Então veja a igreja de Éfeso, considerada uma igreja que trabalhava muito para Deus. O problema que acontece muito hoje, tem muita gente ocupadíssimo na obra de Deus, mas não tem tempo para o próprio Deus para o qual ele trabalha. Veja bem, trabalhar para Deus não quer dizer avivamento na vida desse crente. Ele pode estar muito ativo no trabalho, mas muito frio espiritualmente. Pode estar trabalhando para Deus, pregando até ganhando almas aí, numa pregação, né, que ele faz na igreja. Ao mesmo tempo pode estar frio, gelado. Não ora, não levanta-se de madrugada para orar, não fala mais em línguas, não tem mais coragem de ficar lendo a Bíblia, não tem aquele amor, aquele desejo de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Apenas usa lá os livros, né? Quando vai pregar, pega no livro lá uma mensagem pronta e prega, pronto. Veja bem, tem muita gente vivendo assim. Está trabalhando, mas não tem tempo para Deus, não adora Deus, não tem uma vida íntima com Deus, não está falando em línguas todos os dias, não é usado em dom nenhum do Espírito Santo, mas trabalha. Olha só o que Deus diz aí para a igreja de Éfeso. Veja só a advertência de Jesus. Cuidado, você está o quê? Desviado. Olha aí, se ele diz assim, lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. O que está acontecendo? Está desviado. A carta é escrita à igreja, o castiçal, a igreja, a estrela aí, né? O anjo da igreja, o pastor da igreja, é aquele que dirige a igreja, está representando aquela igreja. Olha a situação. Estava desviado, mas estava trabalhando? Trabalhando, estava dirigindo a igreja? Estava dirigindo a igreja. Então, a situação do pastor estava o quê? Acompanhando, espelhando a situação do povo que ele dirigia, que ele orientava. Estavam na mesma situação que ele. Veja só. E o que aconteceu? Jesus disse, olha, se vocês continuarem assim, eu vou remover o castiçal. É a igreja. Onde estão as 7 igrejas do Apocalipse? São todas lá na Ásia, que agora é Turquia. Nenhuma delas existe mais. Fechou tudo. Todas fecharam, acabaram. 99,99% da população é muçulmana. Por quê? Não atentaram ao fato de viverem frios. Veja só. E essa frieza é o resultado de quê? Do abandono do Espírito Santo. Nós estamos vivendo exatamente essa condição na maioria das igrejas hoje. E eu tenho alertado muitos anos, tem mais de 15 anos que eu tenho falado sobre isso. Cuidado com o ensino teológico nas faculdades teológicas, cuidado com esse ensino calvinista que está tendo na igreja.
Isso está trazendo um esfriamento espiritual muito grande para a igreja. Porque eles ensinam exatamente isso. Para eles não existe hoje ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Para eles isso é um absurdo, é coisa até no demônio que eles falam. Veja só, os dons espirituais, eles acreditam que é só para a época dos apóstolos, tanto o batismo com falar em línguas, quanto os dons do Espírito Santo. Veja só a situação. Aí acreditam que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Acreditam que a pessoa que foi escolhida para ser salvo pode estar aí num cabaré, pode estar num bar bebendo, pode estar em adultério. Mesmo assim está salvo, vai ser arrebatado, porque já foi escolhido. São ensinos terríveis e que está minando a igreja devagarinho. Tem muita gente que não percebe. Cuidado, e ainda convidam esses representantes dessas heresias malignas para pregar em nossa igreja. Isso é um absurdo. Então tomemos cuidado, vamos ler a palavra de Deus mais, deixe os livros, leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia. Cuidado com esses lobos. O lobo vem mansinho, fala bem mansinho, educadinho. Cuidado. Nossos próprios pastores estão convidando essas pessoas, os lobos, para entrarem no aprisco e estão acabando com a vida espiritual dos crentes. Cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus é bem bonitinha, bem feitadinha. O que está escondido é que é o perigo. Eles vão nas nossas igrejas, vendem os seus livros e lá está recheado de heresia. Muito cuidado com esses falsos mestres. Eles são bonzinhos, educadinhos, falam manso. Cuidado. A introdução da lição diz: nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento do cuidado com a vida espiritual. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Então veja, já nos primeiros dias da igreja, já começou a acontecer o esfriamento espiritual. Devido ao quê? Devido à morte dos apóstolos, a morte dos principais líderes que eram avivados e mantinham a igreja avivada. E aí foram morrendo e começou a haver o esfriamento. Mesmo nos dias apostólicos, nós já vamos ver, por exemplo, Paulo adverte Timóteo. Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos, depois ele vai dizer pela imposição das mãos do presbitério também. Veja bem, Timóteo estava o quê? Esfriando, não estava colocando em uso o dom que recebeu, o dom do Espírito Santo. Veja só, então essa falta de prática, aí receber o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas todos os dias, orar todos os dias, e jejuar, evangelizar, receber os dons do Espírito Santo, colocar esses dons em evidência na igreja. A falta disso provoca no povo um esfriamento espiritual. Porque vão para a igreja, mas não há uma manifestação sobrenatural. Há apenas o quê? Coisas emotivas. Então se canta um hino, a pessoa pensa, raciocina naquele hino, aí chora e tal, dá um glória a Deus, aleluia. Tem uma pregação, a pessoa às vezes sente que está falando com ele, então ele se emociona e tal, e chora e tal. Mas isso não é avivamento. Isso é tocar na alma. Para haver avivamento, a vida avivada é no espírito, é superior. Então é preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. Então as igrejas estão vivendo hoje da emoção. Veja bem, são cultos feitos aí com muita música, uma pregação que agrada as pessoas,
E pronto, emoção. E aí? Não há o quê? Uma manifestação real de Deus, não há manifestação sobrenatural. E esse povo, então, vai para o esfriamento. Cada dia vão se esfriando mais espiritualmente. Vão para a igreja não para ouvir Deus falar com eles, vão para a igreja não para ver ali a presença real de Deus, tendo ali curas, batismos com o Espírito Santo, expulsão de demônios, né? Aí uma profecia, uma língua, interpretação, como está na Bíblia, que nosso culto deve ter. Tem salmo, tem doutrina, né? Tem revelação, tem línguas, tem interpretação, é o que está escrito na palavra de Deus. Aí os cultos não são assim e o povo vai esfriando, esfriando, esfriando. Então a liderança, se não estiver cheia do Espírito Santo, se não estiver sendo usada realmente por Deus, vai causar o esfriamento da igreja. Nós costumamos sempre dizer, pelo amor de Deus, líder, saia desse púlpito. Pelo amor de Deus, ministre às pessoas. Seja canal de Deus para abençoar as pessoas. Desça daí. Vai lá no povo, chama o povo para frente. Coloque a mão na cabeça das pessoas, ore por elas. Saia desse púlpito. Então nós vamos ver que com esse esfriamento da igreja, que foi acontecendo após a morte dos apóstolos, aí então houve a necessidade da busca por um avivamento. O que é um avivamento? É quando a igreja está morrendo, precisa de um avivamento. Quando a igreja, muita gente está em pecado, né? Não estão evangelizando, não estão ganhando almas, não estão se levantando de madrugada para orar, não estão estudando a Bíblia mais. Então vai haver um esfriamento. Então essa situação exige um avivamento, que é um despertar para que as pessoas encontrem aquele primeiro amor de quando se converteram, que amavam ler a Bíblia, amavam ganhar almas, falavam em línguas todos os dias, eram animados, felizes, cheios do Espírito Santo. Então vão buscando o avivamento. Agora, para haver o avivamento, cada pessoa tem que ter o avivamento em si próprio. Então, você faz uma reunião. Eu participei de 2 grandes avivamentos. Mas como que veio o avivamento? Então, primeiro, a pessoa que vai trabalhar para que haja o avivamento tem que estar avivada. Então, tem que estar ganhando almas. Tem que estar se levantando de madrugada e orando todos os dias. Tem que estar em jejum sempre. Tem que estar na ativa. Aí, essa pessoa se une com outras pessoas que querem o avivamento. Elas estão sempre, não se esqueça, estão em plena atividade de oração, de jejum, estudo da Bíblia e evangelizando. Então, essas coisas aí são importantíssimas. Não vai vir avivamento se não for assim. Então, essas pessoas se reúnem para buscar o avivamento. Então, eles vão orar. Agora, qual é o tipo de oração? Vão orar em línguas, principalmente. E aí, tem muita gente buscando avivamento de maneira errada. Fica só lá na igreja, orando em português lá e pronto. Não acontece avivamento assim. Se não tiver evangelismo, primeiro, não vai ter avivamento. Se não tiver estudo da Bíblia, não tem avivamento. Se não tiver muita oração, assim oração, de orar 2 horas, 3 horas. Se não tiver muita oração, não vem avivamento. Se não tiver jejum, não tem avivamento. Então aconteceram vários grupos que buscaram esse avivamento. E nós vamos estudar sobre esses grupos, como é que fizeram, como é que se comportaram. Se realmente veio avivamento, se não veio. Se veio, por que acabou. Vamos ver então alguma coisa sobre isso. Tópico 1. As igrejas da Ásia. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual conforme o conteúdo das cartas enviadas às 7 igrejas localizadas na Ásia. Apocalipse 1:4. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestações e conselhos específicos para as comunidades cristãs naquela região.
Apocalipse 1:11. Então veja, com a morte então dos líderes, aqueles primeiros, né? Aí o que aconteceu? Começou a haver então um esfriamento e também o que? Um desvio doutrinário. Veja, no início da igreja, ninguém tinha problema de falar sobre aqui a Trindade. Todo mundo sabia o que era a Trindade, todo mundo entendia o que era a Trindade. A igreja sabia, porque era ensinado pelos líderes, né? E eles acreditavam, pregavam sobre isso. Não precisava falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Todos eram batizados com o Espírito Santo no início da igreja. Nós vamos ver que era uma necessidade, era pregado, era ensinado, era praticado, e todos recebiam o batismo com o Espírito Santo. Todos eram acostumados a falar em línguas. Os dons do Espírito Santo aconteciam direto na igreja. Não precisava falar sobre essas coisas, ensinar sobre isso, porque os líderes faziam isso. Eles praticavam e o povo, vendo a prática, aprendia. E também havia muito estudo da palavra de Deus e muito ensino dentro disso. Então, eles viviam isso. Com a morte desses líderes, vieram outros líderes e começaram a perverter a sã doutrina. E eles mesmos não eram cheios do Espírito Santo. E começou o que? A acontecer um esfriamento. Olha a igreja de Jerusalém, por exemplo, o judaísmo entrou no meio, começaram a ensinar para o povo que precisava guardar sábado, que precisava se circuncidar. Aqueles judaizantes, né, começaram a influenciar e os judeus começaram então a se esfriar. Veja o que aconteceu, o que existe hoje de crente entre os judeus. É infinitamente pequeníssima aí a porcentagem, né? Vamos dizer que tem 1%, 2% de crentes salvos, cheios do Espírito Santo, entre os judeus hoje. No lugar onde começou a igreja, cheia do Espírito Santo. Veja bem a situação. O que acontece com as heresias que vão penetrando? Destroem a presença de Deus, principalmente destroem a presença do Espírito Santo. E a igreja se esfria. E quando há o esfriamento, a tendência é acabar. Ou então se torna apenas uma religião. Então o apóstolo João, quando foi exilado na ilha de Patmos, Jesus, olhando, João já estava no final da sua vida, né? Ele ainda ia dirigir a igreja de Éfeso, mas estava próximo já da sua morte. Os outros apóstolos, quase todos, já estavam morrendo. Então, Jesus escreve, dá um alerta para a igreja geral. E ele usa essas 7 igrejas da Ásia como exemplo. Então ele mostra a situação de cada uma e isso representa a situação de todas as igrejas daquela época. Também representa as várias fases, né, épocas da igreja no mundo. E também representa a situação que vive cada igreja que existe hoje. Todas essas situações ocorrem então na igreja de hoje, dentro da igreja de hoje. Então Jesus faz alguns elogios, o que está correto, o que está bom, Jesus elogia. O que precisa de admoestação, o que precisa ser falado, que eles precisam consertar, também é falado. E os conselhos que precisam ouvir para consertarem essa situação também são dados. Vamos ver tópico 1, subtópico 1, Éfeso. A igreja de Éfeso é enaltecida por seu trabalho e sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Apocalipse 2:2. Isso deixa claro que uma das características marcantes da igreja de Éfeso era a intolerância à heresia. Entretanto, o julgamento fica por conta do esfriamento no exercício do amor. Éfeso tornou-se uma igreja fria, indo na contramão dos ensinamentos apostólicos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A recomendação é que a igreja se lembre de onde caiu, se arrependa e volte a praticar suas primeiras obras. Apocalipse 2:5. Veja,
Então aqueles apóstolos que apareciam por ali, eles combatiam esses falsos apóstolos. Então podemos ver aí que talvez a igreja em Éfeso, ela conseguiu refutar os ensinamentos, principalmente dos judaizantes, né? Eles não penetraram ali com seus ensinos falsos e também com mentira. Eles se apresentavam como sendo enviados pelos apóstolos de Jerusalém. Na verdade, não foram. Então eram mentirosos, enganadores, né? Então eles conseguiram barrar isso aí, mas não conseguiram fazer o principal. Não conseguiram marchar no mesmo amor que eles tinham quando iniciaram. Então faltava o quê? Amor. E o amor é essencial, é a coisa mais importante da igreja. Jesus resumiu todos os mandamentos, toda a lei e os profetas em uma palavra só: amor. E esse amor dividido em duas partes, que nós podemos entender até em três, né? Então, primeiro, amor vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está em primeiro lugar. Depois, o amor horizontal, amar ao próximo. Agora, só que tem a condição, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, por isso que eu falei duas ou três aí, né? Porque se você não ama a si mesmo, como é que vai amar alguém? Se é para amar os outros como você ama a si mesmo, então você precisa amar a si mesmo. Então veja, tudo está resumido no amor. Veja lá no fruto do Espírito, que tem aí 9 qualidades, ou aspectos, ou atributos. Começa com o quê? Amor. Se não tiver o amor, não vai abrir, né, as novas coisas, os novos atributos. Os outros não vão aparecer se não tiver o primeiro. Então faltava a eles esse primeiro amor. Quando a pessoa se converte, que amor maravilhoso, a pessoa tem um prazer imenso de ler a Bíblia. Eu, quando me converti, eu li a Bíblia toda em 3 meses. Com 1 ano eu já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes. Era aquele desejo sempre de estar lendo a palavra de Deus, levantando sempre antes das 5 da manhã, todos os dias, para orar, evangelizando. O tempo todo evangelizava em colégio, em hospitais, na cadeia, no trabalho, para tudo quanto é lado, evangelizando, ganhando almas, falando em línguas todos os dias. Veja só, essa é a verdadeira vida cristã. O primeiro amor é isso aí. Mas aí, a maioria dos crentes deixou isso. Veja bem, nós temos que perseverar nisso o tempo todo, não podemos baixar a guarda. Não, temos que todos os dias estarmos assim, em atividade, uma vida cheia do Espírito Santo. Então os efésios trabalhavam muito para Deus, mas não tinham tempo para Deus. Veja só, não estavam na prática da oração, do jejum, do evangelismo. No tópico 1, subtópico 2, Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, mas admoestada por ser morna, apática e não perceber o estado miserável que se encontrava. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a ser zelosos e arrepender-se. Apocalipse 3,19. Os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus, causam náuseas ao Senhor. Veja, a igreja de Laodiceia é uma igreja que não teve nenhum tipo de elogio, de reconhecimento pela situação que ela estava vivendo. Veja só, uma situação encontrada em vários crentes hoje. Jesus olha, não vê nada, não faz nada. Não ora, não jejua, não ganha almas, não fala em línguas, não tem dons do Espírito Santo. Então veja, essa situação é a situação
da maioria dos crentes. Né? Se nós formos olhar assim representativamente, né, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela representa o período da grande tribulação, um período onde as pessoas que estavam desviadas, os crentes desviados do Evangelho, eles vão, então, durante a grande tribulação, perceberem que houve o arrebatamento, eles não foram arrebatados, estavam vivendo em pecados, tinham se esfriado, ficaram, não foram arrebatados. Então, essas pessoas saberão claramente que estão no período da grande tribulação. Quando aparecer o líder mundial, eles vão saber que ele é o anticristo. Ele vai, na segunda metade da grande tribulação, exigir adoração, exigir que todos sejam marcados com seu sinal. E eles vão saber, esse é o anticristo, eu não vou aceitar o sinal, porque se eu aceitar, eu perco a salvação. Então eles têm uma outra oportunidade. Veja só, é uma igreja fria, não haverá avivamento na grande tribulação, mas eles poderão ser salvos, mas com grande perseguição. O anticristo vai degolar qualquer crente que ele achar pela frente. Então isso é uma representatividade. Agora, dentro da igreja hoje, nós temos vários crentes vivendo esta situação, que se Jesus voltar hoje, ele fica, porque não está vivendo a vida real de cristão, não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo, está vivendo em pecado, está vivendo desanimado, não produz nada para o reino de Deus, não evangeliza, não ganha alma, não se levanta de madrugada para orar, não estuda a Bíblia, não tem prazer em ler a Bíblia. Tem muito, mas muito crente vivendo nesta situação. Então aquele negócio, quando tem uma festa na igreja, aí, nessa festa ele desperta, ele até anima, quem sabe até fala em línguas nesse dia da festa, mas depois volta aquele esfriamento de sempre. Então é morno. Deus abomina esse tipo de crente. É um crente que fica em cima do muro, de acordo com a sua situação, ele é crente ou não. Se precisa ser crente, ele é. Mas nos outros momentos, não. Se fica doente, aí ora. Tem um crente morno. Aí fica em cima do muro. Nem vai para o lado do diabo e nem para o lado de Deus. Mas olha só, Satanás, quando vê um crente desse, ele diz assim, fica aí mesmo, fica em cima do muro. Já Deus dizendo, sai, vem para o meu lado, não fique aí não. E o crente nem percebe. Satanás sabe que quem está em cima do muro é dele. O muro é dele. Então essa condição aí de morno está claramente identificando que a pessoa está com o diabo e não com Deus. Ama o mundo e as coisas do mundo. Então existe o crente fervoroso, quente, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Existe o crente morno, uma hora é crente, outra hora não é, né? Que a gente fala assim, é o crente Raimundo, né? O pé na igreja, o pé no mundo. É o crente ioiô, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. E existe o crente já frio também. Então esse frio é que já se desviou. O morno está assim, entre uma coisa e outra. Está sem saber para onde vai. Então aquele que está frio, pelo menos ele sabe que existe um calor e que ele deve buscar esse calor. Já o morno, ele acha que está tudo bem. Isso é que é triste. Não está vivendo avivado e acha que está bem assim. Então a falsa vida cristã é um falso avivamento, sem a presença do Espírito Santo. É o que vive hoje a maioria dos crentes, só na emoção, não na espiritualidade. Tópico 1, subtópico 3, a permanente vigilância. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes. Faltava ânimo para a leitura da palavra,
o louvor se tornou morno e a adoração era sem vida. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser sinal de esfriamento espiritual, um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriemos na fé, como aconteceu com as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Se não voltar logo ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Então, olha, começou a acontecer então um esfriamento geral. O louvor não era sincero. O louvor é o quê? Exaltar a Deus pelos seus feitos. Como não estava mais havendo a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, iam louvar a Deus pelo quê? Então só cantavam. A maioria das igrejas estão vivendo assim hoje. Cantam, louva. Mas não tem pelo que louvar a Deus. Veja só. Então eles vão louvar por alguma coisa que aconteceu no passado, que está registrado na Bíblia, mas não pelo que está acontecendo na igreja. É um louvor sem graça. Aí vão adorar. Como adorar a Deus? E para adorar a Deus é preciso adorar em espírito e em verdade. Eles não estão tendo uma vida espiritual, então a adoração é gelada, sem graça, não é legítima. É apenas cantar. Não amam mais ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Até tem leitura bíblica na igreja. Lá uma vez ou outra faz uma leitura em casa, mas não é aquela leitura com vontade de comer, com desejo de aprender, de crescer. Por quê? Não usa, não evangeliza, veja bem, não prega, não ensina, não tem vida ativa. Então, não tem necessidade de aprender. Lê por ler mesmo. Não existe mais jejum. Jejuar para quê? Jejum, uma busca de dominar a carne, né? De se entregar a Deus e receber a orientação de Deus. Então, jejum é para isso. Principalmente para isso, para receber uma revelação da palavra de Deus. O jejum pode ser usado para interceder por alguém. O jejum deve ser sempre usado para ensinar, para pregar, para receber ali uma direção, uma orientação do Espírito Santo. Então as pessoas abandonam o jejum. Praticamente nem existe mais na igreja pessoas que jejuam. E a oração foi abandonada. Não tem tempo mais para orar. Levantar de madrugada para orar é absurdo. Melhor hora do sono. Então veja só, abandonam as principais coisas. E aí o amor vai esfriando, vai se acabando. Então é urgente que haja uma busca por esse primeiro amor, aquele desejo realmente pelas coisas de Deus. A Bíblia diz, amai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, as coisas espirituais que são eternas. Jesus disse lá a Pedro, Tiago e João, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Uma hora, não pode nem uma hora. Um absurdo. Tópico 2, o movimento montanista. O movimento montanista surgiu na metade do século II, em Ardaban, ou Ardabal, a aldeia que ficava na fronteira entre as províncias romanas da Frígia e da Mísia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. Tiveram um avivamento da palavra, um avivamento do Espírito. Se não tiver as duas coisas juntas, não há avivamento real. Tópico 2, subtópico 1. O propósito do movimento montanista. A história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecostes, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista mais um deles. Para Walker, páginas 86, 87, 1981, esse movimento foi uma reação às tendências seculares que já se faziam sentir na igreja. Era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja em geral. Walker ressalta ainda que o movimento atingiu proporções consideráveis, atraindo inclusive um dos mais importantes pais latinos da igreja, Tertuliano. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou essa tendência ao esfriamento, tanto espiritual quanto em relação à expectativa da segunda vinda de Jesus. Então veja, a instituição foi fortalecida, então a igreja
né? Apareceu como aí uma coisa oficial, tendo então reconhecimento oficial como ali um grupo de pessoas que estavam reunidas em torno da Bíblia, a palavra de Deus. Aí o mundanismo foi combatido. Então, aí o pecado que estava se alastrando na igreja foi combatido. Então, aquelas pessoas se voltaram contra essa situação. Se reuniram como uma instituição forte. Tópico 2 sobre tópico 2. Os excessos do movimento montanista. Ainda que este movimento fosse uma tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais, Montano alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Montano se colocou como paracleto por meio de quem o Espírito Santo falava à igreja, do mesmo modo que falara aos apóstolos. Segundo Roger Olson, página 30 de 2001, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição quanto às manifestações espirituais. Contra esses exageros, houve uma forte reação da igreja. Então veja, existiam os crentes que queriam a volta dos dons espirituais em operação, as manifestações do Espírito Santo. Então aconteceu o quê? Começou a haver um racha na igreja. Então tem liderança por aí que o que ele fala é o que vale na sua igreja. Não é o que o Espírito Santo fala. Não existe revelação. É aquilo que ele fala e que ele acha que interpreta é o que vale. E o líder, então, Montano, começou a tirar a autoridade desses líderes. A verdadeira doutrina foi, então, abandonada aos poucos. Aconteciam, então, algumas manifestações exageradas, sem nenhum tipo de controle. Por quê? Quando a igreja não está em comunhão com o Espírito Santo, aí várias pessoas se dizem espirituais e começam a fazer coisas eles mesmos, como se fosse o Espírito Santo fazendo. Então inventam profecias, principalmente hoje, acontece muito isso, inventam profecias, se dizem ter dons, mas é tudo inventado, é tudo criado artificialmente, não é pelo Espírito Santo. Principalmente através de Agostinho, veio então o ensino de que aquelas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo eram apenas para a era apostólica, do início da igreja. Veja só. Então houve agora um acompanhar, né, um apoiar esse tipo de ensino por causa dos exageros das coisas erradas que estavam acontecendo, que eram atribuídas ao Espírito Santo e não era. Agora aconteceu então um reverso dessa busca por avivamento, pela presença real do Espírito Santo. Então olha só, existiu o falso e o verdadeiro foi impedido porque tinham medo que fosse falso também. Então veio esse tipo de ensino. E hoje está presente nas igrejas reformadas, né? Quase todas. Veja bem, aí nós temos várias denominações que proíbem qualquer tipo de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Porque tem muito medo de que aconteça o quê? Coisas que não são do Espírito Santo. Então, o medo e a falta de experiência com isso traz, então, um impedimento para que o Espírito Santo haja na igreja. Acontece nas igrejas pentecostais também. Porque o líder não é um homem de oração, não é um homem de jejum, não é um homem cheio do Espírito Santo, não é usado em dons do Espírito Santo. O que ele faz? Ele impede as manifestações do Espírito Santo, ele impede que as pessoas que são usadas sejam usadas na igreja, porque ele não sabe controlar isso, ele não sabe coordenar isso, ele não tem experiência com isso, então ele acha que o melhor é impedir.
E ele faz isso. É o que acontece em muitas e muitas igrejas hoje pentecostais, que o Espírito Santo é impedido de agir. Por quê? Porque a liderança não está cheia do Espírito Santo, não está em comunhão com o Espírito Santo, não está praticando a presença do Espírito Santo, não são usados pelo Espírito Santo, então não tem experiências sobrenaturais, então proíbem aqueles que têm. Por quê? Quando acontece alguma coisa, parece que não é nem de Deus, porque a liderança não pratica isso, a liderança não conhece isso. Então, quando a liderança não pratica, o povo pensa o quê? Bom, isso aí não deve ser de Deus, não, porque meu líder não pratica isso. Veja só, o próprio líder afasta, impede a manifestação do Espírito Santo e faz com que os liderados também não creiam, não recebam e não sejam abençoados pela presença do Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 3. O afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Refletir acerca desses momentos da história da igreja nos leva a compreender a necessidade de autoexame contínuo sob a indispensável ação do Espírito Santo e à luz das Escrituras, 2 Coríntios 13, 5, Efésios 5, 18, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Então veja, se no movimento montanista havia algum tipo de manifestação do Espírito Santo, ainda acontecia exageros também, e começou a haver um impedimento da ação do Espírito Santo, então impedia os que eram falsos e acabou que impediam os que eram verdadeiros também. Então começou a haver uma luta contra o montanismo. E isso trouxe o quê? Um abandono por parte dos crentes dos dons espirituais, na busca pelo batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais em operação. Então foi retirado essa parte. E a igreja, então, passou a ser o quê? Uma igreja religiosa apenas. Defende que a palavra, só que na palavra está escrito sobre os dons e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Metade do que está escrito nos evangelhos fala de quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Aí, pessoas passaram a defender a Bíblia, a palavra de Deus, mas retirando a parte espiritual. É o que acontece hoje, por exemplo, no calvinismo, né? Afastaram totalmente a presença, o poder do Espírito Santo em operação. Então, defendem a Bíblia que está escrita com esse tipo de manifestação. Como é que pode? É uma coisa incoerente demais, né? Mas é o que acontece. Então, eles defendem a Bíblia, mas na parte que a Bíblia fala sobre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons do Espírito Santo em operação, eles dizem, não, isso aí é para a época dos apóstolos só. E impedem as manifestações do Espírito Santo. E deixam de lado a própria Bíblia que eles dizem que defendem. Então já ali por volta do ano 300 da igreja, depois de Jesus Cristo, já vemos declaração, por exemplo, de Orígenes dizendo que as manifestações do Espírito Santo diminuíram muito na igreja. Naquele tempo que o Espírito Santo usava para manifestar o seu poder, a sua presença, foi substituído por quê? Pelos cânticos, né? Principalmente cânticos, música, hinos e mais hinos de louvor, 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 sem adoração legítima também. E aí começou a haver a substituição por outras coisas também. Nós estamos vendo isso na igreja hoje. Tem muito aviso, tem muito, aí, às vezes até ensino, pregação bonita, teológica, né? Cheia aí de
novas interpretações da Bíblia e tal. Muito cântico, eita! Aí, hinos da harpa. Vamos cantar aí pelo menos 3 antes de começar. Vamos, depois tem aí a banda, depois tem aí o conjunto vocal dos jovens, tem aí o círculo de oração, coral do círculo de oração, tem o coral dos adolescentes, tem o coral das crianças, aí tem o coral geral, tem o coral dos homens, né? Então, e vai por aí. Gastam mais da metade do culto com isso. Tem igreja que gasta 70% com isso, música. E aí tem o horário de terminar. Olha, o horário é esse, não passa do horário, tem que ser. E Jesus fica lá, e eu tenho algum tempo aí nessa igreja, eu posso entrar aí, posso falar alguma coisa? Eu posso salvar alguém, posso batizar com o Espírito Santo, posso libertar, posso fazer alguma coisa aí? Não, aqui não tem tempo. Está tudo programado. Veja só, é o que está virando a igreja hoje. Não tem mais tempo para o Espírito Santo. Não tem mais tempo para as manifestações do Espírito Santo. E aí veio Constantino, então a igreja passou a ser uma instituição governada por ímpios. Veja só, olha o que se tornou. É claro, isso é uma coisa mais do que coisa europeia, né? Não quer dizer, veja bem, nós estamos falando aqui sobre movimentos, né, tal, avivamentos e tal, aí que surgiram vários movimentos, grupos que buscaram avivamento. Veja bem, é uma coisa assim mais local, que foi registrada na história humana. Não quer dizer que a verdadeira igreja de Jesus Cristo não existisse. Veja bem, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, com manifestações do Espírito Santo, sempre existiu, desde o dia de Pentecostes até hoje existe. Agora, existe através de algumas pessoas, né, e de alguns grupos que não aparecem muito na mídia, não aparecem nos livros, na história contada. Agora, movimentos houveram e foram registrados, foram escritos. Aí então nós conhecemos essa história. Agora não quer dizer que a verdadeira igreja não existia. Não vá pensar isso. A igreja cheia do Espírito Santo nem participava dessas reuniões, desses concílios, né? Desses congressos, dessas coisas que eram feitas ali e reunia os grandes líderes das igrejas naquele tempo, das instituições. A verdadeira igreja não participava disso. Sempre houveram os crentes cheios do Espírito Santo e que não se misturavam com isso, não se comprometiam com isso, não participavam dessas coisas, principalmente dessas instituições, né, que eram organizações que se juntavam com essas pessoas ímpias, que a partir de Constantino passou a ser uma coisa assim, do governo, dominados por pessoas ímpias que se diziam religiosas. Tópico 3. Lições e alertas dos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da Palavra de Deus. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Então nós temos aí os relatos bíblicos, né? Principalmente as cartas, então, de Jesus às igrejas, mostrando a situação, né, de cada época, mas também de cada igreja, com aquelas mesmas situações acontecendo. E hoje acontecem também essas mesmas situações das igrejas que estavam na Ásia na época que João escreveu, ordenado por Jesus. Então acontece a mesma situação hoje na igreja. E existem os fatos históricos, aquilo que foi escrito, né, em jornais, em revistas, em livros, né, os historiadores buscaram e tal. Tem coisas registradas, escritas, então, a história contada.
Então, nós vamos aprender com tudo isso e vamos tentar impedir que continue o esfriamento na igreja. Então, serve para nós de alerta o que aconteceu e o que deixou também de acontecer. Agora, o grande problema da igreja é o quê? Liderança. Nós estamos hoje vendo a situação. Estão pegando essas pessoas que fazem cursos teológicos e lá a base é calvinista. Muitos professores são calvinistas, adeptos do calvinismo, seguidores de Agostinho. Veja só, pessoas que não têm vida espiritual. Pergunta para eles quantas almas eles ganharam esse mês. Pergunta para eles se eles se levantam de madrugada, 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã para orar todos os dias. Pergunta para eles se eles falam em línguas todos os dias. Pergunta para eles se esse ano já leram a Bíblia toda. Pergunta. Aí você vai ver o nível dessas pessoas que são colocadas hoje para dirigir escola bíblica dominical, grupo da família, aí o grupo de evangelismo até, olha só, são colocadas para pregar na igreja, são colocadas para dirigir a igreja. Olha só, são essas pessoas. Eles não têm vida de comunhão com o Espírito Santo, mas são colocados na liderança porque fizeram um curso teológico. Olha, os melhores professores de escola bíblica dominical foram todos retirados para colocar esse pessoal. E aí estão reclamando de quê? A igreja está sendo o que os líderes querem que seja. Então é preciso um despertamento na liderança da igreja. É preciso uma volta ao pentecostalismo. Muita gente hoje na igreja, a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, que são antipentecostalismo. Eles não são pessoas cheias do Espírito Santo. Eles não falam em línguas todos os dias. Não têm dons do Espírito Santo. Não gostam de evangelizar. Não gostam de orar. Oram na igreja, aquela coisa tradicional ali. Que fica um escutando o que o outro está falando. Uma oração sem graça, sem nenhum tipo de espiritualidade. Uma coisa religiosa. Mas eles não se levantam de madrugada para orar. Eles não sabem nem o que é um jejuar. Não ganham almas. Não têm prática de vida cristã. São líderes das igrejas. São líderes das igrejas e líderes de departamentos das igrejas. Tópico 3 sobre o tópico 1. Lidando com exageros e equívocos. É preciso prudência para lidar com os exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com a questão do uso dos dons espirituais na igreja em Corinto. Havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores. O apóstolo então escreveu sobre a unidade do corpo de Cristo, a responsabilidade de cada membro, o propósito dos dons, a necessidade de ordem e decência e o caminho ainda mais excelente, o amor. 1 Coríntios 12-14. Isso significa que houve instrução, correção e esclarecimento, mas sem extinguir, desprezar ou proibir as manifestações dos dons espirituais. Então o que acontece? A liderança não está na prática dos dons espirituais. Aí os liderados, quando alguém é usado pelo Espírito Santo, aí a liderança não é acostumada com isso, não sabe como é que acontece isso, não sabe coordenar isso, não sabe orientar sobre isso, ficam perdidos, preferem fazer o quê? Vamos impedir. Os avivamentos, eles não acabam por causa dos excessos, eles acabam por causa das proibições de líderes que impedem o avanço do avivamento. Porque eles não participam, eles não desejam. Como é que vão ter experiência para ordenar e coordenar tudo isso se eles não entendem nada disso? Então, com medo de perder o controle, acabam com os avivamentos. Sempre os avivamentos acabam por causa do controle. E controle por parte de pessoas que não têm uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Então,
Veja bem, Paulo orientou a igreja em Corinto. Veja bem, vocês têm aí pessoas que profetizam, então tudo bem, continuem profetizando. Agora, numa mesma reunião, no mesmo culto, profetizem aí 2 ou 3. Aí a interpretação. Então, aí pode ser feita a interpretação, um pode falar em línguas, aí 2 ou 3 vão ser usados aí para interpretar. Então, no culto só, vamos fazer assim, 2 ou 3 interpretam aí, não precisa ficar ocupar todo o espaço do culto, só com isso, né? Mas vai haver isso no culto? Vai. Veja bem, Paulo diz, quando vos reunis, tem aí, línguas, tem interpretação, tem revelações, está escrito aí na palavra de Deus. Então, tem outras coisas, tem doutrina, né? Tem adoração a Deus, tem isso no culto? Tem louvor? Tem. Mas não há exagero em nenhuma das partes do culto, é coordenado direitinho para ver o que? Todas as manifestações que são necessárias para que o povo sempre cresça espiritualmente. Não é proibir. Paulo diz, não proibais falar em línguas. Veja só, não pode proibir. Olha, não desprezeis as profecias. Está aí, ordem, né? E Paulo, então, organiza. Olha, aquela língua que você é batizado com o Espírito Santo, Jesus disse, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, ore com teu Pai secreto, ore bastante em línguas, você será edificado. O apóstolo Paulo disse que você será edificado se orar em línguas. Judas, versículo 20, está lá, edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orar em línguas. Paulo, em Efésios 6, diz, orando todo o tempo, orando no Espírito, é orar em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. É importante, então, essa língua do batismo com o Espírito Santo. Paulo diz, só Deus entende. Você está falando de mistérios com Deus, só Deus entende. Então, fale com Deus em oração. Na igreja, esse tipo de língua, fale bem baixinho, não atrapalha o culto. Agora, se você tem o dom de variedade de línguas, então você vai falar, vai haver alguém que interprete, ou você mesmo vai falar, ore para que você mesmo receba a interpretação. Então o culto é público, as pessoas estão ali para ouvir Deus falar. Então seja usado por Deus, mas organizadamente. Então você vai falar em línguas, vai levantar um e vai interpretar. Parou a interpretação, outro se levanta e continua. Parou, outro se levanta e continua. Esses que estavam interpretando, fica caladinho escutando. Não atrapalhe a manifestação que continua através de outras pessoas. E Paulo diz num culto só, então 2 ou 3 vão aí interpretar. Pronto, tem aí uma manifestação sobrenatural, maravilhosa de Deus. Aí tem outro que tem o dom de curar. Vamos dar a oportunidade de melhorar para as pessoas serem curadas. Aí tem um outro que fala, aí tem revelações sobre o futuro, dá oportunidade para ele. Então, o pastor, o líder, ele organiza, coordena tudo isso. Então não é para virar bagunça. Já pensou? Se todos que têm dons deixassem o Espírito Santo se manifestar, o Espírito Santo se manifesta. Só que ele virava bagunça. Tinha um grupo ali recebendo cura, tinha um grupo ali que estava ministrando libertação, no mesmo culto, no mesmo horário do culto. Tinha outro grupo aqui que estava tendo ali línguas de interpretação. Tem outro grupo ali que está tendo uma revelação sobre o futuro. Outro está revelando aí sobre o passado. Então, no mesmo culto virava uma bagunça por causa disso. Tinha muitos irmãos que tinham dons do Espírito Santo. Agora, hoje precisa de organizar o quê? Para você achar alguém que tem um dom do Espírito Santo, é coisa raríssima. Você quer organizar o quê? Então, Paulo falou para organizar porque haviam muitos irmãos com dons e muitas manifestações do Espírito Santo no mesmo culto. Então, precisou organizar. Hoje você vai organizar o quê? Se ninguém está tendo manifestação do Espírito Santo, se ninguém está tendo dom do Espírito Santo. Agora, hoje acontece o quê? Muita falsa manifestação, pessoas inventando coisas, né? Existem muitos falsos profetas, né? E a profecia ela tem que ser julgada. Então, crente, você é líder, ore todo dia de madrugada, ore bastante línguas, jejue muito, leia muito,
e seja cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo para você conhecer sobre os dons e você poder orientar sobre os dons, você ajudar os outros a buscarem os dons e você poder regulamentar, coordenar um trabalho onde os dons do Espírito Santo acontecem. Mas não é impedir, não faça isso. Você está lutando contra Deus. Tópico 3 sobre o tópico 2, o contínuo autoexame. Podemos extrair algumas lições das cartas às igrejas de Éfeso e Laodiceia. Como ocorreu com Israel no período do Antigo Testamento, não é suficiente manter atividades religiosas se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente com o padrão bíblico. Segundo, experiências e avivamentos do passado não nos dispensam de cultivar um viver de constante oração, vigilância e autoexame. Terceiro, o autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo e à luz da Palavra de Deus, pois não somos suficientemente capazes de discernir o nosso real estado espiritual apenas com conhecimentos e sentimentos humanos. Então, estudando aí as cartas de Éfeso e Laodiceia, detectamos então algumas coisas que estão acontecendo na igreja e vamos procurar corrigir isso. Então vamos combater esse formalismo religioso que está existindo na igreja hoje. Vamos ensinar sobre a presença do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, sobre os dons do Espírito Santo e vamos buscar sermos também, todos os líderes da igreja, serem usados pelo Espírito Santo. E assim vai servir de quê? De exemplo. Porque, olha, o líder impedir a ação do Espírito Santo, ele está lutando contra Deus, está sendo amaldiçoado por causa disso. Então, o que ele tem que fazer? O que Deus quer que ele faça? Que ele seja usado para poder coordenar o trabalho daqueles que são usados. O líder verdadeiro da igreja, ele detecta aquilo ali é usado nisso, aquilo ali é usado nisso, aquilo aqui é usado nisso. Então ele vai dar oportunidades para aqueles que são usados dentro do culto, organizado, coordenado por ele, líder, que ele sabe o que acontece, como acontece e vai coordenar todo esse trabalho. Se houver qualquer exagero, ele vai chamar essa pessoa e vai dizer, olha, isso aqui, irmão, não está assim exagerado, isso aqui está acontecendo assim, será que não é assim e tal? Vamos ler aqui na Palavra de Deus, vamos ver aqui nos avivamentos que aconteceram, como é que foi e tal. Então, ele vai explicar, ele tem uma experiência sobre isso, tem conhecimento sobre isso, ele pode aconselhar sobre isso, pode controlar o culto para que aconteça tudo dentro da vontade de Deus e debaixo da orientação do Espírito Santo. Então não é porque aconteceu um avivamento no passado que nós vamos agora ficar aí esperando. Não, eu espero um avivamento. Quando tiver avivamento aí, eu entro no meio, pronto. Quantos viveram a vida inteira e nunca experimentaram o avivamento? Então veja só, você só lendo a Bíblia, você não vai chegar ao avivamento. Você vai achar que está tudo bem com você. Porque você está lendo a Bíblia, você está lendo livros também, e você se contenta só com isso. Está tudo bem. Mas você não percebe na própria Bíblia o que está escrito sobre uma vida avivada. Você não consegue detectar, não consegue perceber. Principalmente por quê? Porque os seus companheiros e também os outros líderes maiores ou de outras igrejas não estão vivendo em avivamento, então você se conforma. Está tudo bem, eu estou certo, eu estou dentro da média. As pessoas estão vivendo do jeito que eu estou vivendo, estão coordenando, dirigindo a igreja do jeito que eu estou. Então está tudo bem. Veja só. Porque a pessoa não consegue perceber o que está ali. Então metade do Novo Testamento fala de sinal, prodígio, maravilha. E as igrejas deveriam estar vivendo dessa forma. Veja lá os exemplos que nós temos, gente. Temos exemplo aí de Estevão, Filipe, Pedro, Paulo. Olha os exemplos. Como é que esses homens viviam? Como é que era um culto onde esses homens estavam presentes? Tinha ensino, doutrina? Tinha. Tinha pregação?
dentro da palavra de Deus? Tinha. Mas todos os cultos tinham também o quê? Manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Aconteciam sempre libertações, curas, milagres, sempre. Revelações, sempre. Então nós temos que imitar isso. Tópico 3 sobre tópico 3, o contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias. Esfriamento do amor, apostasia da fé e aparência de piedade são alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico, as grandes realizações e o reconhecimento político e social, deixando de perceber os sutis ataques e investidas do inimigo e do mundo. Façamos nossa oração dos primeiros cristãos, registrada em Atos 4:29, e tenhamos em mente as exortações que encontramos em 1 Tessalonicenses 5:16-23. Então veja, há um esfriamento espiritual, mas há um crescimento numérico. No Brasil acontece muito isso. Enquanto há um esfriamento e fechamento de igrejas, na Europa praticamente a igreja está aí com hoje 5% por aí, já esteve lá nos 60%, 70%. Estados Unidos já esteve lá nos 60%, 70%, já vai diminuindo. No Brasil está havendo uma fase de crescimento. Agora um crescimento o quê? Numérico, mas não um crescimento espiritual. A instituição igreja está crescendo, sendo reconhecida pelo Estado, temos representantes lá políticos, no Senado, temos lá na Câmara e tal. Mas, e o crescimento espiritual? Não, o crescimento espiritual está em queda livre, caiu muito. Então veja só, não adianta crescer assim, se não crescer espiritualmente. Por quê? Após os apóstolos, é o que aconteceu com a igreja. Se tornou instituição, veio Constantino, o Estado entrou e dominou a igreja com a política, e é o que vai acontecer com a igreja se continuar nesse ritmo. Já tem aí uma luta por poder terrível, por governar, por receber lá o dinheiro do governo, por ter cargo lá, por ter ministério, por ter até presidência, aí Senado, Câmara, prefeitos, vereadores. Então a igreja, instituição, está aí, está crescendo, mas espiritualmente há um esfriamento geral. A igreja de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, veja bem, os crentes oravam pedindo a Deus ousadia e poder para pregar o evangelho. Pediam curas, milagres, porque sabiam que isso é que trazia muitas almas para a igreja e trazia o que? Trazia o fortalecimento da fé de cada um. A igreja vivia avivada. Atos dos Apóstolos, lá, capítulo 2, batismo com o Espírito Santo, manifestação do dom de variedade de línguas, quase 3.000 almas, vamos ver na Porta Formosa, Aí aconteceu o aleijado andar, e agora um milagre, 5.000 almas. Aí vamos ver Pedro, que vai lá e ora, o Enéas, aleijado anda, Vamos ver o Paulo lá, ora, e o aleijado anda. Vamos ver Pedro lá, ressuscita Dorcas, Paulo ressuscita o Eutico, Vamos ver Filipe e Samaria, os sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Todos esses sendo usados, Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas, Paulo dava lenços, aventais, as pessoas eram curadas. Então, olha só, um movimento ali, poder de Deus em operação. Veja bem, os cristãos em Jerusalém oravam e diziam: Senhor, nós queremos mais ousadia para pregar, mais coragem, fervor, e nós queremos que o Senhor cure as pessoas, faça milagres. Veja só, houve uma manifestação sobrenatural, tremeu o lugar que estavam, eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Veja Marcos capítulo 16, lá fala que eles saíram pregando e Deus confirmava a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o legítimo evangelho de Jesus Cristo. Você provavelmente está pregando outro tipo de evangelho. Um evangelho falso, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do poder de Deus em operação, sem curas, milagres. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 16-23.
regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ficar alegre, estar sempre feliz com o Espírito Santo, o Reino de Deus, sei o quê. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha aí, não extingais o Espírito, cuidado com o esfriamento. Orai sem cessar, sempre orando, sempre buscando a presença de Deus. Não desprezeis as profecias, cuidado, não impeça. Ouça, aprenda, julgue pela palavra de Deus, veja, ouça, receba as pessoas que são usadas por Deus, não despreze. Examinai tudo, retende o bem. Olha aí, tem que examinar, retende o que é bom nós guardamos, aprendemos, colocamos em prática. Então, combatemos o mal, olhamos aí, vamos perceber o que é errado, o que é mal, deixa de lado, tira isso do meio. Vivamos uma vida santa e irrepreensível, sempre orando, buscando ao Senhor, jejuando, evangelizando, sempre cheios do Espírito Santo, sempre conservando, então, espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vida do Senhor. Jesus está chegando para nos buscar. Então vamos mantermos aí a igreja sempre feliz, alegre, sempre tendo a presença sobrenatural do Espírito Santo em operação em nosso meio. Nós não vamos nos descuidar do ensino bíblico, olha bem, bíblico, legítimo, que está escrito na Bíblia. Então lembre-se sempre, os evangelhos, metade dos evangelhos falam de sinais, prodígios e maravilhas. Então a igreja precisa ter essas manifestações sobrenaturais, precisa ter a presença real de Deus em nosso meio. A igreja precisa ganhar almas, a igreja precisa sempre estar atenta à palavra de Deus, tanto a aprender quanto a praticar o que está escrito na palavra de Deus. Conclusão. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos de avivamento e de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente à mensagem que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29, 3, 6, 13 e 22. Pois assim Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão. Então sempre, desde que existe a igreja passa por dificuldades, né? Desde o dia lá de Pentecostes, a igreja cheia do Espírito Santo começou a existir. Sempre houveram os crentes cheios do Espírito Santo. Era cheia do Espírito Santo e vai piorando com o passar dos tempos. Cada dia vai havendo maior esfriamento. Então nós temos que tomar todo o cuidado. Olha lá, a Europa evangelizaram o mundo inteiro. O que é a igreja na Europa hoje? Praticamente inexpressiva. Olha lá, depois os Estados Unidos foram usados para evangelizar o mundo inteiro. Como é que está a igreja dos Estados Unidos hoje? Está praticamente inexpressiva. Cada dia piora mais. Foi dado para nós, foi aberta uma porta para nós evangelizarmos o mundo inteiro, sermos cheios do Espírito Santo. Então, olha o que está acontecendo com a igreja brasileira, uma calvinização das igrejas pentecostais. Tomemos cuidado, acordemos enquanto é tempo. Líderes, cuidado com esses cursos teológicos. Isso está minando o poder do Espírito Santo na igreja. Está afastando a presença do Espírito Santo na igreja. Cuidado, líderes. Vocês são culpados. É vocês que permitem essas coisas. E vocês ainda convidam esses líderes calvinistas para darem mensagem nas suas igrejas. Cuidado. Deus vai pedir conta para vocês. Então fiquemos alertas com os avisos de Jesus às igrejas da Ásia. Todas elas fecharam porque não atentaram para a advertência de Jesus Cristo. Tomemos cuidado. É tempo, então,
de buscarmos um avivamento que é urgente e começa pela liderança que precisa mudar de atitude, precisa mudar de pensamento, precisa mudar de desejos. Pare, largue esse desejo por coisas materiais, largue as coisas do mundo, esse amor pelas coisas do mundo, largue esse amor pelo dinheiro. Busquemos as coisas que são de cima, que são eternas. Busquemos a presença do Espírito Santo na igreja, a presença real, com manifestações sobrenaturais. Vamos orar agora. Se você, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você sabendo disso, você crendo nisso, você é salvo agora. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Então se arrependa, peça perdão, ore agora. Deus vai te receber como filho e vai te dar o Espírito Santo. E a partir de agora você começa uma vida cheia do Espírito Santo, com a presença de Deus e na orientação do Espírito Santo. Creia, você recebe a salvação agora e recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Se você está doente, se está enfermo, nós vamos orar e você vai ser curado agora. Creia, Jesus já levou lá na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que chegam a Ti agora, que estão pedindo perdão, estão se arrependendo agora. Toma, Senhor, em Tuas mãos, concede a eles agora o Espírito Santo. Enche-os do Espírito Santo agora, Senhor. Graça, cruz temer fale, andagrare grudo força da marradecem. Se alegre, se alegre, se alegre na presença de Deus. Receba agora a salvação, receba o poder de Deus, receba a presença poderosa do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo, fale em línguas agora, porque o Espírito Santo mora em você. Em nome de Jesus, receba glória a Deus, aleluia. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda a doença, toda a enfermidade, sai agora dessas vidas. Toca, Senhor, toca neles, Senhor, cura. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei aí, vai nos ajudar para que esses vídeos sejam transmitido para outros, né? O YouTube faz isso quando tem muito gostei. Coloque um comentário aí, um glória a Deus, um aleluia, qualquer coisa, para que também seja usado para divulgar para outros. E também coloque esse link desse vídeo para outros aí nos seus grupos, né? Para que outros assistam. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, então, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, 99991520454. E eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Esperamos então ter ajudado os irmãos. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou há 8 anos e meio desempregado. Se você quiser nos ajudar, R$5, R$10, R$20, não sei, o que você puder, nos ajude, nos abençoe. Aí estão as contas, Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edina Maria Cruz Silva, está aí o Pix, que é o CPF. O meu CPF está aí, que é o meu Pix, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.